Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma aula de psicanálise, do curso de psicanálise clínica, da matéria, do módulo de clínica infantil. Na aula anterior, nós caminhamos até a página 72, na qual nós vamos dar continuidade, então, na matéria de hoje, a partir da página 73, e a ideia é caminharmos até a página 98, tá? A ideia é caminharmos até o item, o infantil e o feminino. Então, abordaremos a estrutura, tá? Em Lacan. E assim, na próxima aula, nós terminaremos o capítulo 3 e iniciaremos o capítulo 4, para então encerrarmos. Bem, dando continuidade, então, vamos lembrar um pouco que até a aula anterior, nós abordamos o que o Lacan estava postulando e se referindo ao inconsciente estruturado como linguagem. E com isso, aquilo que o paciente fala na sessão, ele está expressando algo do seu inconsciente. E aí o autor vai retomar a ideia, a partir dessa página 73, que o Freud vai dizer que na infância tem um recalcamento sexual, de situações que o paciente, que o sujeito vivenciou, e que, de uma certa forma, esse recalcamento que se origina na infância, ele vai compor o infantil. Então, o autor vai retomar essa ideia, tá? Na página 73, também na página 74, e eu vou destacar algumas situações, algumas frases do autor na página 75, na qual ele vai dizer, na página 75, eu estou então no último parágrafo. Para Freud, o infantil não é coisa própria de criança, mas um estado que se caracteriza por elementos pulsionais e libidinais comuns a todo indivíduo. Tá? Então, o autor vai trazer a ideia de que, na verdade, o infantil, portanto, ele se caracteriza pela permanência do recalque. Então, o recalque, gente, é algo que está presente na estrutura neurótica, Lembra que é a forma como o neurótico vai lidar com aquela situação, ele vai recalcar, ele vai deixar inconsciente, ele vai deixar sem acesso, ele vai tornar aquilo inacessível para o ser humano, a fim de que a lembrança, de uma certa forma angustiante de uma situação, não venha à tona. Então, quando o Freud usa esse termo recalcamento, é esse processo que ele está se referindo. E, mais que isso, se o recalque, de uma certa forma, é o que vai compor o infantil e que isso vai acompanhar o sujeito, qual é a ideia, então, do Freud? Que o sintoma vai ser determinado por esse recalque. Então, o recalque determina a sintomatologia do sujeito. Então, na página 75, nesse parágrafo que eu acabei de ler, o que o Freud está querendo dizer no final? Que o sintoma, de uma certa forma, ele pode ser encarado como um aspecto infantil da sexualidade. Por isso que ele usa o termo recalcamento sexual. E nessa mesma página, ele vai dizer, portanto, que tem elementos aí que não é próprio da criança. Então, não é que isso só acontece com a criança no momento da infância. Vai acontecer, sim, no momento da infância,
alguns recalcamentos, mas que podem vir à tona não só no período da infância, vai acompanhar o sujeito em outros períodos, né? E, de uma certa forma, eu acho que para ilustrar isso que eu estou dizendo, o autor, na página 76, no primeiro parágrafo, ele vai afirmar o seguinte: pode-se dizer que aquilo que da infância que permanece como elemento da estrutura do sujeito se compõe do material recalcado. E no terceiro parágrafo, no meio dele, o autor vai afirmar, portanto, que o infantil é atemporal. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que, de uma certa forma, lembra que na aula a gente comentou sobre o inconsciente é atemporal, ou seja, para o inconsciente não tem essa divisão de passado, presente e futuro, né? Aquilo que ocorreu no passado tem o mesmo peso, tem o mesmo entendimento de algo que acontece no presente. Então, não tem uma divisão temporal para o inconsciente. E aí, esse autor acaba afirmando que para o infantil, que o conceito de infantil é também atemporal. Por quê? Porque aquilo que o sujeito recalcou na infância, por exemplo, e o acompanha, vai influenciar de uma certa forma esse sujeito, seja na sua vida adulta, né, seja na sua juventude, seja na sua velhice. Então, esse infantil, que de uma certa forma acompanha o sujeito, é também atemporal, fazendo o mesmo paralelo com o inconsciente. Eu vou continuar lendo, ainda na página 76, no penúltimo parágrafo, no qual o autor diz: portanto, para Freud, o infantil constitui a base da estrutura psíquica do sujeito, manifestando-se ora explícita, ora implicitamente nos diferentes momentos de sua vida. Olha que interessante, né? Então, o infantil é a base da estrutura psíquica, né? A estrutura psíquica, a gente viu nas outras aulas, segundo Lacan, vai ser dividido em neurose, psicose e perversão, e vai se manifestar, ora explícita ou implicitamente, nos diferentes momentos de sua vida. Então, é interessante que essa frase me faz me remeter à pergunta de que, afinal, aquilo que está recalcado, aquilo que está lá, guardado no inconsciente, as 7 chaves, pode ou não vir à tona em qualquer momento da vida? Sim. E eu ainda diria mais, aquilo que está recalcado, um dia talvez não venha à tona e permaneça eternamente recalcado. Né? É claro que aquilo que está recalcado influencia, de uma certa forma, as atitudes e as escolhas do sujeito, mesmo ele não sabendo. Por quê? Partindo do pressuposto que, para a psicanálise, o sujeito é dividido. O sujeito é consciente e inconsciente. Né? Por conta disso, essa parte do sujeito que é inconsciente, no qual ele não domina, vai influenciar nas escolhas, por mais que ele não tenha consciência. Mas essa frase, eu acho que é muito interessante, porque traz isso, né? A ideia de que, de uma certa forma, aquilo que está recalcado pode ou não vir à tona. E se vier à tona, ele pode ser de uma maneira explícita ou implícita. Vou continuar lendo o último parágrafo da página 76. O autor diz: na perspectiva de Lacan, tanto na clínica da criança como na do adulto, devem levar em consideração a atemporalidade do sintoma, que é o mesmo que reconhecer a atemporalidade do infantil e sua permanência na subjetividade do sujeito. Eu acho que é uma afirmação, uma reafirmação, na verdade, dessa ideia que a gente acabou de desenvolver.
de que o sintoma, seja na criança ou no adulto, tem uma influência de um infantil que é atemporal, né? E que vai permanecer fazendo parte da subjetividade daquele sujeito, né? Bom, na página 77, é interessante que o autor, feito, né, o raciocínio de costurar aí, né, eu acho que ele está, é interessante que, vocês viram que, né, às vezes eu falo do Freud, às vezes eu falo no Lacan, agora o autor voltou para Freud, né, é interessante que ele vai costurando, né, nessas idas e vindas, né, ele vai costurando o raciocínio de que o infantil, na verdade, vai acompanhar o sujeito ao longo da sua vida, né, e eu acho que, às vezes, ele acaba trazendo novas considerações, o autor, para reforçar essa ideia, né? É como se ele até estivesse convencendo, né, o leitor de que esse infantil vai acompanhar o sujeito, né, a vida toda. Na sequência, né, a partir da página 77, o autor vai abordar a ideia da direção do tratamento. É até interessante que eu acho que na terceira linha ele já coloca entre aspas, direção do tratamento. E aí ele até fala que falar da direção do tratamento é, na verdade, falar da sua finalidade. Qual é a finalidade do tratamento? Só que, nesse ponto, gente, eu acho que tem um aspecto que o Freud destaca com muita ênfase, que é o analista, até no seu texto, né, A Direção do Tratamento, que é um texto do Freud, o analista não direciona a vida do paciente. O analista direciona o tratamento. Tem uma diferença muito grande, né? Direcionar a vida do paciente, de uma certa forma, é dizer para ele o que ele deve ou não fazer. Se posicionar, né, no sentido bom, você deve ou não se separar, você deve ou não pedir demissão do emprego. O analista não faz isso, né? Na verdade, o Freud entende isso como uma sugestão, né? Porque se o analista sugere, né, o que o paciente deve fazer, isso é para ele aquilo que ele compara à pintura, né? Via Depore, que o Freud vai falar. Na pintura você tem um quadro branco em que você vai colocando, né, as tintas e dando forma ao desenho, mas você acrescenta, né, uma camada de tinta naquilo que era branco. Então, sugerir, né, a via da sugestionabilidade não é o que o Freud defendia como método psicanalítico, como direção de tratamento, né? Ele, muito pelo contrário, ele faz a comparação da via Depore e via Delevario. Via Depore, ele comparou a pintura. Via Delevario, ele comparou ao artesanato, né? Se você pensar naquele artesão que vai fazer, por exemplo, um vaso de argila, né, ele tem que, ao invés de colocar, ele tem que manualmente tirar da forma aquele objeto, tirando, né, da escultura. Vamos pensar que na verdade é o exemplo que o Freud dá, né? Um escultor, se ele pega, enfim, a argila ou algum, né, vamos pensar na areia, algum material em que ele vai dar forma ao desenho, ele tem que tirar parte daquele material para fazer o contorno do olho, da boca, né, da cabeça, dos ombros, para dar forma para aquele ser humano, para aquela escultura. E aí, Freud então faz essa comparação para deixar muito claro que o posicionamento da psicanálise é tirar, na verdade, não sugerir,
Tirar no sentido de tirar as camadas daquela cebola que, de uma certa forma, podem fazer com que o paciente reflita, venha a entender, né, por que daquele sintoma, o que o faz escolher e ter aquela atitude. Muito mais nesse sentido do sujeito se aproximar do seu desejo, né, das suas escolhas, do seu sintoma, do que se ele deve ou não se separar, se ele deve ou não casar. Essa frase, né, de eu acho que é melhor você tomar tal decisão. Essa é uma frase que o analista não constrói, né, no sentido de sugestão, né? Então, quando o autor começa a trazer essa ideia na página 77, ele vai discorrer de uma certa forma o que o Freud, vamos dizer, enfatizou o tempo todo, de que, na verdade, a análise tem que permitir que o sujeito encontre a sua própria verdade, né, sem receber orientações do analista. Então, dando continuidade ao que eu estou falando, na página 78, o autor cita Lacan, né? Então eu estou aí nesse segundo parágrafo, que na verdade é uma citação literal do Lacan, e que ele fala: o psicanalista certamente dirige o tratamento. É isso que eu acabei de comentar. O primeiro princípio desse tratamento, o que lhe é soletrado logo de saída, que ele encontra por toda a parte em sua formação, a ponto de ficar por ele impregnado, é o que não deve, de modo algum, dirigir o paciente. Na sequência, né, o Lacan continua dizendo: a direção do tratamento é outra coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica, isso é, as diretrizes cuja presença não pode desconhecer como princípio do que é chamado a situação analítica, sob o pretexto de que o sujeito as aplicaria melhor sem pensar nelas. E ele continua dizendo, pode-se dizer então de grosso modo, que a finalidade do tratamento é fazer com que o sujeito se reconheça no sintoma e aprenda a lidar com ele. Então, essa é a finalidade, né, do tratamento analítico. Não é direcionar a vida da pessoa e dizer o que ela deve ou não fazer. Claro que eu não vou dizer para vocês que um paciente muitas vezes procura um psicólogo, um analista ou um terapeuta esperando respostas, né? É claro que muitos procuram esses profissionais querendo ouvir desses profissionais o que eles devem fazer ou não. Mas uma coisa é o que esse paciente demanda, o que ele está esperando desse profissional, e outra coisa é o como, qual é a postura que esse profissional vai tomar. E aí, ainda com relação a isso, nesse parágrafo 1, 2, 3, no quinto parágrafo, no final, o autor diz o seguinte: o analista deve dar ao analisante a correta ideia da intenção da clínica, que é permitir ao sujeito o encontro com a sua verdade. Daí, Lacan definir o lugar do analista, uma vez estabelecido o processo da transferência, como um lugar vago. O que o Lacan está querendo dizer com esse lugar vago? Na verdade, Lacan e Freud, né, para a psicanálise, o analista, ele tem que estar livre dos seus preconceitos, né, livre dos seus dos seus valores, né? E é quase que o analista
enquanto pessoa, né, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, isso fica para fora do setting analítico, né? Quando ele usa esse termo como um lugar vago, é como se o analista não existisse enquanto sujeito naquele momento que ele escuta o outro, né? Até para que a atenção dele, a concentração dele seja flutuante, uma atenção flutuante, né? Para que ele realmente consiga escutar o que o outro está dizendo para ele, livre, né, dos seus pré-conceitos. Então, esse lugar vago, eu não vou dizer para vocês que é uma posição tranquila e fácil. Eu diria que a veia, né, pedagógica, ou a tendência, né, psicoterapêutica, ela é muito mais confortante, né? Os profissionais às vezes falam com bastante propriedade, né? Faça isso ou faça aquilo, ou até dando uma orientação, mas para a psicanálise não é essa a visão do tratamento, né? E até porque o Freud, né, quando considera que o analista está ali para ouvir aquele sujeito e não para dizer o que ele tem que fazer ou não, ele dá um salto aí, né? E tem uma diferença. E aí o Lacan vem ainda, né, trazer esse termo, né, como se o lugar que o analista ocupa é um lugar vago, não vago no sentido de não existência, que ele não está ali, mas ele não está ali enquanto sujeito, ele está ali enquanto analista. Bom, de uma certa forma, o que o autor vai continuar dizendo, ele vai até trazer na sequência uma ideia de que a fala, né, é o principal instrumento, eu acho que é a principal forma de trabalho do analista. Só que com as crianças, o brincar é o melhor recurso. Então ele retoma uma ideia que a gente já discutiu, né, na primeira aula, né, como destacando, né, que apesar da fala ser sim, né, a maneira de trabalho do analista, com crianças isso pode ser feito, né, através do brincar. E que na verdade a idade, né, não vai determinar a postura do analista, mas ela vai determinar as formas de abordagens com aquele sujeito, seja pela fala ou seja pelo jogo, né, quando você às vezes tem crianças mais velhas, ou o brincar, às vezes com crianças menores, né. E aí, na página 83, esse autor vai trazer uma ideia, né, de o quanto é interessante ter um cuidado, né, nesse trabalho com crianças, né, porque na verdade o analista, o profissional, ele tem que estar atento se a demanda de atendimento é da criança ou se a demanda de atendimento é dos pais. O que o autor quer dizer com isso? Que às vezes, gente, uma criança chega no consultório e ela, vamos dizer, às vezes ela está ali muito mais porque os pais a consideram daquele jeito, ou porque ela está ocupando um lugar como se fosse válvula de escape, né? Às vezes você tem algum problema entre os pais, talvez até enquanto casal, né? Às vezes aquele casal não está tendo algum conflito, algum desencontro, e ao invés desse casal reconhecer e ponderar isso como um problema deles, é como se isso fosse transferido para aquela criança, né? E aí os pais procuram um profissional alegando o quanto esse filho
é agitado ou enquanto esse filho é desobediente, né? Claro que a criança vai responder, às vezes, àquela demanda dos pais, né? Então, às vezes a criança está tão desobediente, de tão imponente que estão esses pais, né? Mas o interessante é que o analista esteja atento à dinâmica que está posta, né? Se realmente essa criança vem porque ela está sofrendo por alguma situação, por algum sintoma, por alguma questão, ou se ela está sendo posta como sintoma do casal, né? Se ela está ali não por demanda dela, no sentido de sofrimento, mas sim por demanda do casal. Então, o autor começa a trazer, eu acho que esse questionamento, a partir da página 83, que é um questionamento, sim, muito interessante, e acho que é uma visão muito delicada, né, que o analista tem que ter, porque, às vezes, né, se o analista percebe que não tem uma demanda de análise da criança, muitas das vezes o tratamento não é indicado, né? Se ele percebe que aquela criança está respondendo, às vezes, a uma demanda que é dos pais, né? Por isso, até, vocês vão lembrar, na primeira aula eu também abordei um pouco que o tratamento com criança, você envolve necessariamente sessão com os pais. Até, de uma certa forma, isso te possibilita colher informações e ouvir esses pais, até para distinguir, eu acho que até para conseguir discernir, né, que posição é essa que a criança está ocupando. Então, eu vou ler na página 85, né, no quarto parágrafo, uma consideração que o autor faz com relação a isso que a gente está conversando. Ele diz: a compreensão de como o sintoma se manifesta na criança, quando isso é possível identificar o modo como ela responde ao desejo da mãe, é fundamental para a direção do tratamento. Então, vou terminar a leitura do parágrafo. Ele diz: o analista precisa ter em conta a origem da demanda, se é uma demanda da criança ou se é uma demanda dos pais, para decidir sobre o tratamento, inclusive sobre se a criança deve ou não ser submetida à experiência analítica. Vou continuar lendo. No próximo parágrafo ele diz: na clínica com criança, frequentemente o analista se depara com queixas e problematizações vivenciadas pela família que afetam a criança, mas que podem não emanar dela. É comum a criança ser trazida para o tratamento com a intenção de aplacar um conflito familiar. É um pouco isso que eu tinha explicado. Então, às vezes você tem um conflito, aqui o autor está usando a palavra familiar, eu usei o termo do casal, às vezes tem um conflito conjugal ou até familiar, e a criança é como se fosse um bode expiatório, né? É como se transferissem para ela a problematização para que o problema de fato não seja tratado e não seja visto ou não seja considerado. Então, coloca-se na criança o peso do problema e esquece de olhar para que de fato, né, possa estar causando aí o desconforto daquela família, né? E esse é um movimento até que se encontra com uma certa frequência na clínica com crianças, né? Às vezes você tem pais se separando ou não, às vezes nem precisa estar passando por uma situação, né, delicada, mas algum descontentamento de um dos dois, né, do casal, com relação à vida conjugal, faz com que transfira para a criança, né, a problematização. E para terminar então
esse parágrafo, o autor diz: o sintoma do par parental, apesar de complexo, é mais facilmente passível de intervenção por parte do analista do que o sintoma relacionado à subjetividade da mãe. Na verdade, essa frase, o que o autor quer dizer? Ele traz a ideia, gente, que de alguns casos a criança ela também pode estar sendo levada, né, para tratamento, às vezes para corresponder a um desejo da mãe. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a criança ela pode estar ocupando um lugar na subjetividade, tá, da mãe, ou seja, ela está respondendo a uma demanda da mãe em ser o falo dessa mãe. O que significa essa frase? Voltando um pouco na ideia do complexo de Édipo, né? Então você tem o triângulo edípico, mãe, pai e criança. Às vezes, uma mulher, quando ela tem um filho, né, ela coloca esse filho, com relação ao triângulo edípico, num lugar privilegiado, né? É como se essa criança passasse a ocupar um lugar de toda a atenção daquela mãe, né? E aí a gente, né, acho que para quem já domina e tem conhecimento da teoria edípica, do Freud, é uma das saídas, né, do complexo de Édipo da menina, que é ter um filho, né? Ou seja, às vezes uma mulher ela vê no filho algo de uma realização, né, do seu desejo, de uma satisfação sua, e aí ela coloca esse filho num lugar de privilégio, como eu disse, e esse filho, essa criança, começa a responder desse lugar, que a mãe elege ele como o príncipe, como o rei, né? Ou seja, nos termos psicanalíticos, coloca essa criança no lugar de falo. E aí essa criança é como se ela ocupasse e respondesse da subjetividade da mãe. É isso que o autor traz nessa parte, né? nesse parágrafo. É interessante que, nesse ponto, o pai, né, ou a figura paterna, ela vai poder fazer intervenções, né? Quando a mãe coloca essa criança nesse lugar privilegiado, muitas vezes ela se torna até toda mãe, né? Você vê, às vezes, em alguns casamentos, algumas reportagens de televisão, relatos nos quais um dos casais, normalmente o homem, né, traz uma mudança, né? Como se depois dos filhos aquela mulher não tivesse se voltado para ele, não tivesse dado tanta atenção, né, como antes. Até lembro que teve, acho que uma reportagem, não é muito recente, né, no Globo Repórter, que abordou muito isso, né? Mulheres que às vezes desprezam ou amenizam, né, a companhia do marido, se tornando toda mãe. Claro que às vezes vocês podem estar pensando, bom, mas quando esse filho é muito novo, recém-nascido, realmente essa mãe precisa se dedicar a essa criança. Sim, mas colocar no lugar de falo é permanecer, mesmo com o desenvolvimento dessa criança, considerando esse filho o todo precioso, né? Aquele que às vezes não precisa nem arrumar o seu quarto, porque a mãe faz isso para ele. Às vezes a mãe nunca aprova nenhuma namorada, né? Sempre vai arrumar alguma desvantagem. Enfim, essa mãe ela vai ter várias formas, né, de passar o recado, de mandar o recado que aquele filho tá nesse lugar, né, privilegiado, no qual ela o coloca, né, no lugar que tem a ver com a subjetividade dela,
mas que vez ou outra essa criança vai responder, né? E aí nessa frase, que às vezes é mais facilmente, né, o analista intervir quando o sintoma é do casal do que quando está ligado à subjetividade da mãe. Ou seja, algumas crianças podem até chegar no consultório a pedido, né, da família para algum tratamento, mas quando ela ocupa esse lugar, né, de responder como o rei e o todo precioso para essa mãe, às vezes é muito mais difícil um tratamento desse. Por quê? Porque a mãe normalmente não quer abrir mão, né, desse lugar que ela elege o filho. E às vezes o filho também não quer deixar de responder a essa demanda da mãe, né? Então, o interessante que o autor vai costurando, né, nessas páginas, um olhar que o analista tem que ter no tratamento com criança, que é: que lugar é esse que essa criança está ocupando nessa família? Que lugar é esse? Né? Tem-se aí no dito popular, né, o ovelha negra ou o certinho. Então, que lugares são esses, né, que tanto a dinâmica familiar quanto o sujeito vai respondendo, né? Então, é entender essa dinâmica, é entender o que está acontecendo naquela família, para que, de uma certa forma, decida-se aí se é indicado ou não o tratamento para a criança e qual vai ser a direção desse tratamento, né? Por quê? Porque se o analista perceber que tem uma demanda dos pais para atender a criança, mas que no fundo isso recobre, né, uma problemática familiar ou conjugal, o analista às vezes vai precisar trabalhar muito mais com esses pais do que necessariamente com a criança, né? Por isso que o posicionamento às vezes de um psicanalista, ele não determina exatamente quantas sessões vai ser com os pais, quantas sessões vai ser só com um, só com o outro, só com a criança. Por quê? Porque ele primeiro precisa entender o que está acontecendo, que contexto é esse que essa criança está inserido, para então decidir as formas de tratamento. E para finalizar, na página 87, então, o autor vai concluir, na verdade, né, a necessidade de perceber, então, se a criança é trazida porque ela está sofrendo ou porque ela representa um problema familiar. Ele até, no primeiro parágrafo da página 87, ele faz essa pergunta: a criança é trazida como sintoma ou a criança veio porque tem sintomas? Eu acho que uma pergunta essencial, né, quando um profissional recebe um caso de criança no consultório. E aí ele diz, né, é a pergunta que o analista deve se fazer. No caso em que o sintoma se evidencia como da criança, fato que se nota quando a mesma se queixa ou manifesta sofrimento, o tratamento é indicável. Então o autor, né, até se posiciona aí que em algumas situações, né, quando essa criança realmente tem um sintoma, ela se queixa, ou a dinâmica que ela se encontra tem sofrimento, sim, o tratamento é indicado. Mas para o analista tomar essa decisão, é necessário que ele entenda, né, e compreenda qual é a situação, qual é a dinâmica que está posta naquela família, naquele contexto. Bom, nesse sentido a gente termina o item e avançaremos agora no item 3.1, que é a estrutura em Lacan. Bom, caso, né, haja alguma dúvida em relação ao que foi exposto até então, né, que, como eu disse,
Eu acho que é uma costura, né, que o autor foi fazendo sobre o conceito de infantil e o olhar aí sobre a criança. Por favor, nos encaminhe, que agora a gente vai avançar no outro item. Então, nesse item, gente, no item 3.1, o autor ele vai, mais uma vez, eu acho que retomar e se debruçar no assunto do inconsciente para Lacan, para então costurar a ideia do infantil para Lacan. Tá? Então, ele vai retomar a ideia, né, de que, apesar do inconsciente ser estruturado como uma linguagem, ele não se reduz à linguagem em si, né? Embora essa linguagem vai causar efeito. E que, mais que isso, né, que a interpretação dada pelos sujeitos a uma situação, ela vai ser particular, né? Então, aí logo no início, na página 87 mesmo, no do terceiro parágrafo, né? Ele diz: a relação que o sujeito mantém com a palavra é única e particular. O modo como cada um se apropria da linguagem é, portanto, singular. Ou seja, ele está voltando um pouco à ideia, né, do que a gente caminhou na aula anterior sobre o inconsciente para Lacan. E aí ele vai dizer na página 88, vou destacar a frase de que a interpretação do sujeito é particular. Eu estou no último parágrafo. A palavra remete o sujeito para um determinado tempo e lugar. A linguística para a psicanálise portanto, é importante porque pela linguagem que se revela o inconsciente. Bom, eu estou avançando um pouco nesse ponto porque a aula anterior, né, eu expus para vocês que o Lacan ele vai se basear na linguística, né, do Saussure para entender um pouco, vamos dizer assim, o funcionamento do inconsciente, né? E aí ele coloca que a palavra, a linguagem, ela é como se ela situasse esse sujeito. Eu não vou nem dizer que ela determina um lugar específico, mas ela situa, ela dá um certo contorno, tanto de tempo quanto de lugar, né? E, como diz essa frase, ela vai revelar, de uma certa forma, um inconsciente, né? Aí ele tem um termo, gente, na sequência, que a linguagem é definida como a língua. Tem até uma nota de rodapé, né, que o autor coloca que a língua é um conceito que expressa a relação inteligível entre a linguagem e uma teoria possível do desejo. Né? Lembrem, né, do conceito de desejo que a gente falou aqui na aula. E o que é a língua? É uma espécie de linguagem que parte de cada sujeito. Tá? Então, o que o Lacan, o que o autor está fazendo aqui? Ele começa, então ele parte daquela ideia do inconsciente estruturado como linguagem, está aqui apresentando para nós o quanto essa linguagem que marca esse sujeito e estrutura de uma certa forma o seu inconsciente, faz com que ele seja único e particular. Lembra aquela ideia, aquele exemplo que eu dei da Casa Verde, né? O quanto a Casa Verde representa uma Casa Verde para mim e diferente para outras 2, 3, enfim, infinitas pessoas. Ou seja, o autor está apresentando a ideia, assim, de que, apesar da linguagem ser universal, a linguagem enquanto meio de comunicação, verbal ou não verbal, ela vai
ter efeitos específicos particulares, né, para cada sujeito. Então, é isso que o autor vai desenvolver, e aí ele traz uma ideia, né, que o significante, na verdade, ele vai particularizar a estrutura do sujeito, ou seja, lembra que o significante que a gente colocou na aula passada é uma palavra, né? Ou seja, uma palavra ela vai marcar esse sujeito de uma determinada maneira, né? Então, aquilo que ele vivencia numa determinada situação é o que, de uma certa forma, vai representar, né, aquilo que ele interpretou, aquilo que vivenciou para ele mesmo. Mas vamos continuar aqui acompanhando, né? Na página 89, então, ele vai trazer o conceito de a língua, como eu disse, que é uma espécie de linguagem que parte de cada sujeito. E na mesma página, ele vai trazer um pouco aquilo que a gente comentou na aula passada dos dois Lacans, né? Aquele primeiro Lacan até 1950 e o segundo Lacan, 1970. E aí, ele traz um autor até contemporâneo, que é o Antônio Quinet, né? Para quem tiver interesse, acho que é um autor que tem livros aí, acho que possam ajudar, né, em situações recentes, né, contemporâneas da clínica, mas é um autor que vai escrever, sim, numa linguagem lacaniana, tá? E então ele cita, né, o Antônio Quinet, até porque ele vai, né, num dos seus livros, fazer uma referência sobre o desenvolvimento, né, da teoria lacaniana, explicando esses diferentes momentos, tá? Que eu sempre estou falando de primeiro Lacan, de segundo Lacan, então quem tiver interesse, eu acho que é um autor que vale a pena, né? Acho que fica aí a indicação para quem quiser entender essa caminhada específica aí. Mas até na página 89 mesmo, né, no finalzinho do último parágrafo, o autor traz, então, que no primeiro momento, né, no primeiro Lacan, os estudos se fixaram no que se conhece como o campo da linguagem, né? E aí ele vai apresentando quais são os conceitos, né, que o Lacan vai desenvolver nesse período. E depois, no segundo Lacan, né, já nos anos de 1970, ele vai inaugurar um outro momento no seu percurso teórico, que ele vai dar o nome de o campo do gozo ou a clínica do real. Pois é. De uma certa forma, o Lacan, nessa fase, né, do segundo Lacan, ele vai fazer uma importante conceituação, né, acerca do grande outro. Isso é interessante, né? Às vezes vocês leem aqui esse material e podem encontrar a palavra outro escrito com letra maiúscula e às vezes ela é escrita com letra minúscula. Isso não é um erro de digitação, né? Isso é um conceito, na verdade, que o Lacan vai desenvolver, como que a gente fala do grande outro, né? Quando a gente cita esse termo, o grande outro, estamos considerando o outro, né, escrito com letra maiúscula. E que, de uma forma assim, gente, muito breve, muito sutil, né, no primeiro Lacan vai representar o grande outro como cultura, né, aquilo que está fora, né, a cultura, a sociedade, aquilo que vem e influencia esse sujeito, né, no seu desenvolvimento, nas suas escolhas, né, até no seu desejo, tá?
E aí, nesse segundo Lacan, né, o Antônio Quinet vai trazer aí, né, a clínica do gozo, do campo do gozo, a clínica do real, né, mas a gente não vai especificar agora em aula, até porque o autor também não vai esmiuçar esse assunto, mas tudo isso, gente, ele vai trazer o quanto, na verdade, o Lacan está aí, eu acho que desenvolvendo uma teoria, assim como Freud fez. Né? Então, acho que quando esse autor retoma essa ideia da caminhada que o Lacan fez, é muito mais para mostrar para o leitor que a teoria psicanalítica, tanto na época do Freud, quanto para os pós-freudianos, sejam eles os Lacan, Klein, Bion, Winnicott, é uma teoria que está sempre em construção. Tá? Então, acho que esse é o ponto essencial quando o autor retoma essa ideia. Tá? É uma teoria que está sempre em construção e está sempre em construção no sentido não só acho que de rever alguns conceitos, mas de postular novos conceitos e novas ideias. Então, acho que é isso, né, acho que a ideia principal que o autor vai tratar. E aí, indo para a página, então, 92, porque, né, da página 89 até a 91, ele vai trazer toda essa caminhada do Lacan. E na página 92, o autor vai trazer aqui, mais uma vez, o quanto a linguagem, né, presente nesse sujeito vai fazer dele um sujeito único e particular. Eu vou ler para vocês, então, acho que tem 2 citações, né? E no meio dessas citações tem uma frase curta que diz: para Lacan, o inconsciente fala. Daí precisar da linguagem. É uma frase, acho que curta, mas que representa a ideia principal, né, que Lacan quis passar sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem. E no parágrafo seguinte, então, o autor, eu vou destacar a frase que diz: a palavra é um elemento fundamental na constituição dos significantes. Assim, o significante, diferentemente da linguagem, que é universal, se particulariza na estrutura psíquica do sujeito. O que o Lacan está querendo dizer com isso? Que, mais uma vez, um termo, né, uma ideia, uma palavra que marca aquele inconsciente, vai fazer com que uma situação, mesmo vivenciada por 100 pessoas, ela tenha efeitos e marcas inconscientemente diferentes e, portanto, particulares. Né? E aí, eu acho que o autor, então, ele vai desenvolver a ideia de que essa junção, esses significantes que vão marcando esse sujeito ao longo de sua história, vão representar o sujeito. Então, lembra que nós estamos acompanhando o autor para costurar o que é o infantil para Lacan. Né? Então, na página 93, o autor, então, está desenvolvendo o conceito de significante, significado. Né? Lembrem que ele até cita, né, no final da página 92, o Saussure, né, o quanto ele vai beber da linguística, né? O Lacan vai se basear na linguística para, eu acho que, entender, né, a forma do inconsciente funcionar. E aí
um pouco do que eu já disse na aula anterior, ele destaca, né, nessa citação literal da Roudinesco, em que ele diz: Lacan inverteu a posição, né? Então, vou ler desde o início. Saussure situou o significado acima do significante e separou os dois por uma barra, denominada de significação. Então, significado sobre significante. O Lacan inverte essa posição e vai colocar o significado abaixo do significante, ao qual atribuiu uma função primordial, depois tornando a levar em conta a ideia de valor. Ele sublinhou de toda a significação, remete a uma outra significação, que foi, eu acho que o conceito que eu finalizei a aula anterior sobre a cadeia de significantes. Ou seja, quando Lacan inverte, para cada significante, tem um significado que é particular para o sujeito, um significante ele vai se remeter a outro significante. Ou seja, quando uma pessoa fala, qual é a ideia que está por trás disso? Quando uma pessoa vai relatar, por exemplo, uma situação em que foi angustiante para ela, né? A forma como ela vai construindo, né, esse discurso, ou quando, por exemplo, dispara-se uma pergunta, né, quando o analista fala, me fale do teu pai, né, o termo pai, o significante pai, para aquele sujeito, faz com que ele desencadeie, né, uma sequência de significantes que, de uma certa forma, vão construir, né, aquela marca do inconsciente. Então, lembrem que todas as frases que eu estou lendo aqui, né, como se o inconsciente fala, por isso que ele precisa de linguagem, o significante marca o sujeito. Ou seja, gente, toda essa costura que o autor está fazendo é, mais uma vez, para trazer a ideia de que não interessa, de uma certa forma, o significado da palavra em si, né? A psicanálise, ela não vai, mais uma vez, entender casa verde como uma casa literalmente verde, mas que casa verde, cada sujeito vai construir ou vai ter como representação, né? Até uma frase que eu acho que explica um pouco a ideia que o autor está tentando passar, está na página 93 mesmo, na qual ele diz, no segundo parágrafo, né, no parágrafo abaixo da citação, ele diz, não interessa aqui o significado em si da palavra, interessa não a articulação da palavra com o significado pré-estabelecido dela, mas com o que pode ser extraído da mesma pelo sujeito. No parágrafo de baixo, o autor continua e diz, mas bem no final, o que interessa nesse caso, para a experiência analítica, é aquilo que, no discurso do sujeito, a cadeira remete à cena a qual ela o transporta. O que eu ia ler, e na verdade não fiz o comentário, de que nesse parágrafo o autor vai trazer um exemplo da cadeira. Então eu vou ler o parágrafo inteiro para ficar claro para vocês. Quinet, então, vai dar um exemplo. Ele aborda o caso de um paciente que, em seu relato, fala de uma cadeira. Essa cadeira transporta o paciente para uma cena da infância. Ou seja, é o mesmo exemplo que eu dei do pai, né? Quando o analista vira e me fala do seu pai, o significante pai remete esse sujeito a uma determinada lembrança. Nesse caso, o Quinet deu o exemplo de cadeira, né? Então, o significante cadeira fez com que esse paciente se transportasse para uma cena de infância, né? Então, a articulação da palavra cadeira
não se dá com o próprio significado da palavra. Cadeira, né, onde alguém esteja sentado. Mas o significante cadeira se define por sua relação com outro significante, ou seja, aquela lembrança que remeteu o paciente ao ouvir a palavra cadeira faz com que ele relate aquela situação da infância, fazendo surgir assim novos significantes. Então, no relato dele, ele vai trazer talvez que naquela cena estava a prima, que ele considera de uma determinada forma, né? E assim ele vai costurando a ideia que foi marcada no seu inconsciente. Ele vai expressando, né, através do discurso, a ideia ali marcada no seu inconsciente. Então é isso, né? Foi essa frase que eu li. O que interessa nesse caso para a experiência analítica é aquilo que no discurso do sujeito a cadeira remete à cena a qual ela o transporta, né? Então não é o significado em si, mas o que aquele significante remete o sujeito a uma determinada lembrança ou uma determinada visão ou uma determinada opinião, tá? Na sequência, o autor, na página 94, ele vai apresentar, gente, duas leis do inconsciente. Claro que nós não vamos aqui, né, desconsiderar o que Freud entende, né, como funcionamento do aparelho psíquico, primeira tópica, segunda tópica. Mas o autor aqui vai trazer uma visão lacaniana que não desconsidera a freudiana. Por quê? Porque as leis, então tudo isso que a gente está entendendo o inconsciente estruturado como linguagem, que é a ideia do Lacan. E as leis que determinam, né, o funcionamento desse inconsciente podem ser traduzidas por meio de duas categorias fundamentais, que o autor vai destacar aqui na página 94, no terceiro parágrafo, como a metáfora e a metonímia. Claro que o autor já continua dizendo, elas correspondem ao que o Freud chama, respectivamente, de condensação e deslocamento. Ou seja, o Lacan, continuando essa ideia, né, do inconsciente estruturado como uma linguagem, ele vai buscar lá em Freud algo que dê base, né, e ele só reconsidera isso, ele faz uma releitura utilizando termos também, vamos dizer assim, da linguística, né? Até porque ele vai considerar a metonímia e a metáfora correspondentes ao que o Freud já havia colocado como condensação e deslocamento. Bom, o que seria isso, né? O que está por trás dessas ideias da metonímia e da metáfora? O autor vai trazer no último parágrafo a ideia de condensação. Então vamos lá. Lacan demonstra que o que o Freud chama a interpretação dos sonhos de condensação não representa uma espécie de composição de figuras, em que elas não aparecem postas umas sobre as outras, mas a condensação de significantes. Então, o que seria a condensação, que é o correspondente à metáfora para Lacan? É o que ele diz, é uma palavra que substitui a outra e tem um efeito metafórico. Ou seja, entendam que o que o autor está dizendo, que condensação não é necessariamente uma coisa sobreposta à outra, né? Não é uma sobreposição de figuras ou de significantes,
mas sim o que um significante representa como outro significante. O exemplo que o autor dá, né, eu estou aí na citação, no último parágrafo da página 94, ele diz: tomemos uma frase, a mulher é uma rosa. Será que a mulher é uma rosa? Uma planta? Não, não é isso. É um efeito metafórico. Mas quando eu digo a mulher é uma rosa, estou usando o termo de rosa para apontar uma qualidade desse sujeito na frase, que é eledido e que está apenas evocado. Pode ser atribuído da beleza, pode ser o perfume, pode ser a leveza, pode ser várias coisas. Ou seja, quando usa-se a metáfora, né, a mulher é uma rosa, pode estar se referindo a várias qualidades da rosa, da flor rosa, né? Mas tem algo que foi substituído. Tem uma palavra nessa frase que foi substituída. Isso é o que o Lacan vai determinar de metáfora, como uma lei do inconsciente. Ou seja, pode haver um processo metafórico no inconsciente. Essa substituição de significantes, que substitui o outro, Lacan vai propor como uma das leis do inconsciente. O que é isso? Um significante que substitui outro, Lacan vai dizer que essa forma de articulação entre dois significantes é própria do sintoma. No sintoma, nós encontramos uma substituição significante. Primeira lei do inconsciente é a metafórica. Bom, eu acho que o exemplo, a mulher é uma rosa, é um exemplo geral, mas deixa bem claro em que às vezes a gente escuta, por exemplo, estou pensando num consultório, né, em que um paciente se refere ao seu irmão como um leão, né? Então ele diz, fulano é um leão. É como se né, considerasse algo dessa figura do leão como pertinente, né, de uma característica do irmão. Leão, ele pode estar atribuindo várias características do leão para aquele irmão. Então, quando um paciente, né, usa, por exemplo, essa expressão, afinal, em que aspecto ele está substituindo um significante por outro? É assim como o autor destaca isso, né, no texto. Qual característica da rosa, na verdade, está sendo substituída? É a leveza, a mulher é comparada à rosa por causa da beleza, por causa do perfume, por causa da sua leveza. Esse irmão, quando usa o adjetivo leão, que outro adjetivo ele está substituindo? Que outra característica ele está substituindo aí? Ele quer dizer que esse irmão é bravo, que esse irmão é valente, que esse irmão é o rei da casa, né? Então, essa é uma das formas em que acontece aí na comunicação, né? Durante, por exemplo, um relato de uma sessão, quando um paciente ou até criança, né, pode fazer uso dessa linguagem, em que o analista tem que estar muito atento para que a ideia até de planta, de rosa, de leão, não seja pré-estabelecida por um julgamento do analista, né? Mas que essa substituição, esse efeito metafórico, né, possa estar presente, seja por alguma pergunta, né, seja por alguma intervenção do analista, para o entendimento, afinal, né, que característica foi substituída por esse significante. Tá? Então, esse é uma das leis que seria a metáfora. A outra é a metonímia. A metonímia, para Lacan, corresponde ao que o Freud se define como deslocamento. É a substituição de uma parte pelo todo. Ou seja,
é o que ocorre quando se diz, por exemplo, lá vem 8 cabeças. Cabeças substitui homens. Há uma articulação significante. Essa segunda lei explica uma característica do inconsciente, que é o desejo. O desejo é a marca pela falta. A característica do desejo é o deslizamento. Pois bem, vamos por partes aqui. Primeiro, o conceito de metonímia. Então, metonímia para Lacan vai ser o que o autor diz aqui, a substituição de uma parte pelo todo. Não é um efeito de... então, assim, o exemplo que ele dá, lá vem 8 cabeças, né? É quando você pega uma parte para se referir a um todo maior. É como se você destacasse uma parte só. Como, por exemplo, estou tentando buscar algo da clínica, mas vamos ver, quando se refere a uma família, talvez, usando só o sobrenome, né? Estou tentando fazer alguma articulação, mas enfim, quando você pega um todo, né, só que destaca uma única parte. Vamos pensar talvez na escola, um exemplo que talvez fique claro, né? Às vezes você tem uma grade curricular, né? O aluno talvez possa ter 9 matérias, mas uma parte só, uma matéria só é a que talvez ele faça referência. Enfim, eu estou dando exemplos de como pensar, né, a parte, né, o todo, se referindo a uma parte só. Então, de uma certa maneira, eu acho que esse exemplo da família talvez fique mais claro, né? Ou até quando, né, se refere a os Silva, né? Como se a família, o todo, né? Que às vezes você tem pessoas nessa família que são até, vamos dizer, que tenham mais 2 sobrenomes, sejam, né? A família toda, né? Você, como se pegasse uma parte só como uma característica. Então, os Silva são, né, de uma determinada forma, como se a pessoa fosse definindo um contexto, né, um grupo de pessoas, né, e pegasse um significante para definir o todo. De uma certa forma, eu acho que o Lacan vai destacar com essas duas leis, né, tanto a metáfora como a metonímia, é o quanto o analista tem que estar atento, né, ao discurso do seu paciente. Ou seja, aquilo que está sendo dito não pode passar despercebido, né? Por quê? Porque o inconsciente vai ter as formas de substituir ou de destacar uma parte só para relatar uma situação. E, para não ignorar a segunda parte do parágrafo, ele diz que na metonímia há uma característica do inconsciente. Esta segunda lei explica uma característica do inconsciente, que é o desejo. Lembrem da definição de desejo que a gente falou numa das aulas anteriores, que o desejo é sempre uma busca, né, por satisfazer a busca de uma satisfação, né, num objeto perdido, né, num objeto que de uma certa forma não vai conseguir proporcionar aquela satisfação vivenciada na primeira experiência, que o Freud foi determinar de primeira experiência da mamada, né, da amamentação. Então, é outra frase que o autor vai dizer: o desejo é marcado pela falta, por algo que vai faltar, né, por esse espaço, por esse vazio
que o sujeito não encontra nenhum objeto para preencher, né? A característica do desejo é o deslizamento. Por que o deslizamento? Lembre que naquela aula eu comentei que às vezes o ser humano busca, né, num objeto como a moto, algo para satisfazer aquela satisfação, né, para buscar aquela satisfação e tamponar aquele buraco. Só que a moto não o satisfaz, aí ele vai no carro. O carro não satisfaz, ele vai no avião. Então, deslizamento nesse sentido, né? Então, há sempre uma eterna busca, né, por esses objetos que são vistos como possíveis. Desculpa, gente. São vistos como possíveis objetos para preencher, tamponar essa falta. Uma falta que é característica do desejo. Então, eu acho que essa frase está ali, né, naquela aula sobre o desejo. Bom, para finalizar, então, esse item, né, que é o item da estrutura em Lacan, o que o autor vai trazer no final? Até na página 96. Ele vai trazer, acho que, uma ideia muito importante, que eu escuto muito questionamentos em sala de aula, às vezes até em conversas, né, com outros profissionais, que diz respeito às novas formas de sintoma. O que eu estou querendo dizer com isso? O Freud, gente, quando ele começou a psicanálise, ele atendia, né, mulheres histéricas que se contorciam, né, que contorciam todos os membros inferiores, né, perna, braço, membros superiores, às vezes até ficavam, vamos dizer, meio que fora do ar, no sentido de um certo um certo delírio, vamos colocar assim, né, de uma angústia que elas às vezes não conseguiam descrever, né, e tem-se até fotos, né, daquela época. E aí hoje a gente pode se perguntar, mas continuam existindo histéricas? Né, as pessoas não estão se retorcendo, né, as pessoas não têm esses surtos de alguns devaneios, né? E aí, o que o autor traz, né, a ideia aqui na página 96, de que, na verdade, o sintoma histérico, né, o sintoma conversivo, ele existe, mas de uma forma distinta da época do Freud, né? Então, claro que o entendimento, né, de como isso foi ocorrendo, é algo que acho que seria possível a gente abordar até numa outra aula, né, toda essa transição, mas hoje tem-se o quê? A mesma forma que o Freud descreveu, esse olhar que ele tem para o sujeito, é o olhar que a psicanálise tem hoje para o sujeito, só que com sintomas diferentes, né? Eu até usei a palavra novos sintomas. Nesse novos aí, entre aspas, né? Mas você tem hoje, ao invés de histéricas se distorcendo, né? E retorcendo todos o braço e mãos, mas você continua tendo histéricas convergindo os sintomas para o próprio corpo, como, por exemplo, fibromialgia, né? Às vezes a TPM, às vezes alguma dor, né? Às vezes você tem, enfim, dores no corpo em que o sujeito procura um médico para entender o que está acontecendo e a medicina às vezes não tem explicação, né? Então, às vezes estou lembrando aqui de uma paciente que teve sentindo
uma sensação de corpo muito quente, né? Como se tivesse subido, aumentado a temperatura do corpo, e em consonância a essa sensação, né, de temperatura alta, taquicardia, né? E foi feito 1000 exames, né? E nada foi detectado, né? Não teve aí, cogitou-se N possibilidades. Eu lembro que na época ela mudou de uma medicação, não foi a mudança da medicação. Tinha uma questão também, apareceu um mocinho e não tinha nada a ver com isso assim, enfim. Essa paciente ficou aí, no mínimo, né, uns 6 meses, indo em vários médicos, em vários especialistas, para um deles dizer, não é biológico a sua questão, né? Vá tratar isso com outro profissional, né, que seja da área da psicologia. E aí ela decide, então, procurar tratamento. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, por mais que os sintomas não sejam os mesmos que da época do Freud, a psicanálise continua entendendo a visão daquele ser humano, né, mesmo com características diferentes da época do Freud. Então, é com essa consideração, né, que o autor vai encerrar esse item, na verdade, que ainda não é o fim do capítulo, né, e ele vai trazer a ideia da repetição, né? Na página 97, ele fala, uma das características do sintoma é a repetição que tem para o sujeito uma função significante. Há uma tendência à repetição, né? E aí, o que ele traz? Quando os sintomas não são trabalhados, né, quando o sujeito, aquilo que foi recalcado, continua influenciando as escolhas do sujeito, isso vai continuar influenciando, né, por exemplo, as escolhas de uma tal forma que vai se repetir. Acho que um exemplo que fique claro para vocês são, por exemplo, pessoas que se casam, 3, 4, 5, até lembro de um caso que tinham 9 casamentos, e em todos os casamentos, o motivo ali de não ter dado certo era muito parecido, né? Então, essa marca que acompanha o sujeito e o faz, de uma certa forma, o faz escolher, né, uma determinada forma de vida, uma decisão que ele tome, influenciada por algum recalcamento, né, algo que o marcou no inconsciente, independente do período, né, isso vem à tona influenciando as escolhas dele. Então, se aquilo que está no inconsciente, aquilo que foi recalcado, não é trabalhado, isso vem à tona e faz com que o sujeito repita de uma determinada forma as escolhas baseado naquilo que está ali, né, embaixo do tapete, mas embaixo do tapete no sentido de recalcado, mas influenciando as escolhas dele. Então, o autor cita rapidamente a tendência à repetição. Pode ser que a gente venha abordar esse assunto de novo. Mas, para concluir, na página 98, no primeiro parágrafo, ele diz: o sintoma pode ser uma pedra no meio do caminho do sujeito, o obstáculo que existe em permanecer posto na sua existência. Por que eu li essa frase? Eu acho que para costurar, qual é a ideia do infantil para Lacan? A ideia do infantil para Lacan coincide com a ideia do que o Freud diz, de que esse infantil vai acompanhar o sujeito ao longo da sua vida. Ou seja, vai determinar esse sintoma e que vai ser um obstáculo na existência, né, daquele sujeito. De uma certa forma,
Qual vai ser a diferença, que eu espero que tenha ficado claro para vocês? É uma questão aí, o quanto Lacan avançou, né, um pouco o Freud vai ficar nos conceitos de recalcamento, né, do inconsciente como primeira tópica, segunda tópica, e o Lacan vai abordar esse infantil no conceito de estruturado como linguagem, né, e o quanto esses significantes vão marcar esse infantil, né, e vão, de uma certa forma, fazer parte. Bom, eu acho que caminhamos a proposta, né, o que tínhamos como proposta hoje. Como eu disse, na próxima aula a gente parte do item 3.2 e aí a gente encerra o terceiro capítulo e já começaremos o quarto capítulo, ok? Por hoje é isso, uma boa noite a todos.